Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial de Experiência Síndicos. Hoje, num formato um pouquinho diferente, né? Hoje nós temos um layout diferente. Isso aí. E aí, Juliano, quem é que nós vamos entrevistar hoje pela quarta vez? Quarta vez, nosso grande amigo Fábio Rosa. É isso aí, seja bem-vindo. Qual é a especialidade dele, Douglas? Oratória. Isso aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quero ver qual vai ser o meu percentual na empresa já, né? De estar participando tanto. É uma grande honra estar aqui e é um desafio estar com pessoas olhando para você. E, obviamente, a minha frequência cardíaca deve estar beirando 180, 190, porque é normal. Eu nunca tinha feito um podcast com pessoas olhando. Lá, quando você grava, você pode cortar, você pode sair correndo e aqui não vai ficar legal se isso acontecer. Obrigado pela oportunidade, é um grande desafio. Eu sei que isso vai ser uma grande ponte para o meu crescimento pessoal e espero que eu possa dividir com vocês o que eu entendo sobre comunicação. Isso aí. É isso aí. Vamos lá então, Fábio. A ideia hoje, como a gente já fez as outras vezes, né? Mas agora, principalmente hoje, nesse novo modelo, a gente trazer focar, eu acho, em dicas, né? Alguns macetes que o síndico pode utilizar na hora tanto para conduzir uma assembleia, para apresentar uma proposta numa reunião, num condomínio grande com bastante pessoas, como é que ele pode quebrar aquele gelo, como é que os exercícios que ele pode fazer para se acalmar, para ficar mais tranquilo, poder controlar o tom de voz, aquelas coisas aí que tu sabe muito melhor do que nós. Excelente, vamos lá. Bom, a primeira dica, já começando com algo que eu acho que é muito importante e relevante, e falamos muito sobre isso a vida inteira, porém, talvez sem entender o real significado. A preparação é sempre mais importante que a própria ação. Então, por vezes, você enfrenta dificuldades nas suas reuniões, porque, de fato, lidar com outro ser humano com necessidades que você desconhece, e, por vezes, necessidade essas que é descontada em vocês, para poder lidar com outra pessoa, lidar com o ser humano, a preparação é muito mais importante que a própria ação. É muito mais interessante você cuidar do que você faz antes do que na hora você ter que inventar algo para fazer. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é a preparação para a ação. Se você sabe que é difícil para você entrar numa reunião, lidar com pessoas que querem descontar em você a frustração da própria vida, o mais importante é você se preparar para isso. Bom, se preparar para isso como? Como você vai dormir no dia? Uma noite mal dormida aumenta em 40% o nível de ansiedade e estresse. Então imagina, você que está aqui nessa sala e você que está assistindo sabe que quando você não está bem, você está cansado, não dorme bem, você fica muito mais irritadiço. Você responde muito mais rápido às coisas porque você não pensa. Você age pelo instinto. Então a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é a preparação é mais importante que a ação. Então aquilo que você faz antes, sem sombra de dúvidas, é determinante para o que você vai fazer na hora. Isso a gente tem que pensar muito. Para que eu não deixe o ambiente tomar conta de mim, eu tenho que me preparar para isso. E por vezes são coisas muito simples, como um bom descanso, uma boa meditação, você se alimentar bem. Porque se você chegar na reunião cansado, estressado, bom, você vai estourar com alguém porque você também é um ser humano com sangue quente correndo nas veias. Então, minha dica primeiro, assim, eu acho que é o mais importante, o pilar da comunicação e do seu sucesso como síndico é você se preparar para momentos difíceis. Digamos assim, Fábio, já aconteceu comigo de eu ir me apresentar num condomínio e aí eu fiquei por último. Né? Então tinha uns 6 síndicos mais ou menos, né, na nossa frente para se apresentar. E parece que quanto mais vai chegando a tua hora, pior vai ficando, mais nervoso vai ficando. Como é que a gente pode fazer para não deixar esse nervosismo atrapalhar a nossa performance na hora de se apresentar? Eu não sei vocês, porém, quando nós estamos chegando perto da hora de realizarmos algo e o nervosismo se faz presente, nós começamos a sentir no corpo o nervosismo, a nossa percepção do que iríamos fazer começa a mudar. Você tinha um planejamento, você estruturou a sua apresentação, chegando lá ao ver os outros e chegando perto da sua hora, você começa a olhar aquilo que você havia programado e comparar com um dos outros. E você começa a mudar. O que acontece é que na hora que você vai falar,
aquilo não estava no seu script. Você mudou tanto por comparar com o dos outros ou por estar nervoso que você esquece, não sabe o que dizer. Primeiramente, a primeira coisa que tem que realizar quando você está no final é criar um rapport com as pessoas. Falamos isso em outro podcast. Aquelas pessoas que estão lá, vamos ser muito sinceros, ok? Daqui a 30, 40 minutos no máximo, todos vocês estarão, não porque não gostam de mim ou do pessoal, vocês estão querendo ir embora, porque vocês estão cansados. Então as pessoas que estão na reunião de condomínio também estão cansadas. Elas querem ir embora. E o ponto é, você não tem capacidade de prender a atenção por muito tempo porque você já está cansado. Se eu perguntasse para vocês aqui, quem de vocês já sente uma falta de memória e foco, provavelmente 100% das pessoas iriam levantar a mão, porque estão cansadas. Se você for o último numa reunião, entenda que aquelas pessoas já não vão te escutar em plena consciência. Elas vão ouvir você. A primeira coisa que se faz é avisá-las. Olha, sei que vocês estão cansados assim como eu. Sei que vocês querem ir descansar assim como eu. Então serei breve. Então isso já faz com que você crie uma conexão. E obviamente, a sua respiração, por ser conectada ao sistema límbico, ajuda você a baixar a sua frequência cardíaca. E outro ponto muito importante, só para corroborar com isso, se você está muito nervoso, você fala menos. A comunicação, o comunicador, ele não fala muito. Ele fala pouco, mas entrega muito. E você vai ver nas reuniões, tem gente que fala, mas parece que não chega no contexto. Agora, se na hora, por exemplo, vocês estão sentados confortavelmente aqui, certo? Se eu chamo um de vocês para vir aqui na frente agora, até o seu sistema ligar e você ficar ativo, já era. Você foi engolido pelas pessoas te olhando. Então, se você vai apresentar, a primeira coisa é respiração. E outra, postura de ataque. Fique sentado na sua cadeira antes de você ir, assim, numa postura que quando chamar você, você levanta e devora as pessoas. Não as pessoas devoram você. Quem ganha numa argumentação é a pessoa que tem mais energia. Então, você tem que entrar sempre com mais energia. E você faz isso antes da entrada. Se você estiver sentado de qualquer jeito e chegar a sua hora de ir, até o seu corpo aquecer, imagina a cara das pessoas te olhando. Bom, gostaria que tivesse um espelho aqui, para vocês verem. Tem algumas pessoas que estão sorrindo e tem outras pessoas que estão assim. Então, eu não posso ser engolido por vocês. De certo modo, e não levem para o seu coração, eu tenho que engolir vocês, né? Então, eu tenho que estar sempre com a minha energia numa voltagem muito maior que a sua. Então, a preparação também é importante. Respiração, postura de poder e outra, confiança. Confiança. Faz sentido para vocês isso? Quem está comigo diz eu. Nossa Senhora. Ainda bem que vocês não estão aqui assistindo isso. Quem está comigo diz eu. Mais alto, eu? Isso aí, gente. Tem que ter energia. Certo? Faz sentido? Então, antes de você entrar, cuide da sua respiração. Qual respiração? A diafragmática. Existem dois tipos de respiração. A apical, que é a respiração do ansioso, que é pelo peito, que é a hiperventilação. E a respiração diafragmática. Por que a respiração diafragmática? É a única que coloca você no estado presente. Então, antes de você entrar, fica ali 2 minutinhos, barrigão, respirando, diafragma. E quando você entrar, entra assim, cravando os pés no chão. Você pode estar cagado por dentro. Podia falar isso? Pode. Vou ter que dar um cortado. Você pode estar cagado por dentro. Mas por fora as pessoas têm que olhar para você e pensar, nossa. E como eu falei, a primeira palavra é o que define. Olha, gente, eu sei que vocês estão cansados, eu também estou. Eu vou ser assertivo com vocês. O meu projeto é esse, vamos fazer... Puf. Mas a respiração e a postura de poder, a sua fisiologia, altera o seu estado e você chega lá dominando. Fala mais que 1000 palavras. Sim, com certeza. E as mãos, Fábio, onde é que as mãos, normalmente o pessoal bota a mão pra trás, assim, pra não ficar com as mãos soltas, assim. Acende o cigarro. Para tirar o nervosismo. Vamos lá, senhores. Primeira coisa, dentro da linguagem não verbal, a linguagem silenciosa, que grita muito mais que as palavras, quando você não respira de forma correta, alguém aqui de vocês já percebeu que não consegue disfarçar o rosto quando não gosta? Tem gente que não consegue disfarçar aí, gente. Mas enfim, deixa para depois. Olha só que interessante. Quando você embarca em um pensamento, quando você viaja no pensamento, você abandona o seu corpo. Quando você escuta uma coisa que não gostou e embarca no julgamento daquilo, automaticamente você abandona o seu corpo e ele demonstra a emoção. Então, quando alguém fala algo que você não gostou e você ficou pensando no que a pessoa falou, você fica assim, ó. Mas porque você abandonou o corpo. Isso também acontece na sua comunicação. Se você não está presente, você primeiro esconde as mãos, porque é instintivo você se fechar. Quanto menos me olharem, melhor para mim. Mas imagine você,
chegar numa apresentação, uma reunião de condomínio, e você chega a passos firmes, lentos, e quando parar, a sua comunicação não começa quando a sua boca abrir, mas na sua base. Uma base firme, os 2 pés no chão, e aí você identifica que o seu quadril também está firme. Isso é um ponto que nós temos que levar em consideração. O quadril, ele pode estar para um lado ou para o outro, dependendo da forma como você fala e o seu público e a sua vestimenta. Mas digamos que a sua fala venha a ser uma fala formal, você está vestido como esse belo homem formal, bem vestido, bem trajado, ele em hipótese alguma poderia estar com o quadril quebrado para o lado. As mãos são como um maestro que orquestra a obra. E nós temos pessoas que são auditivas, sinestésicas e visuais. Os visuais são aquelas pessoas que você tem que desenhar para ela. Então, se você não usar das mãos para dar vida à sua narrativa, os visuais não vão entender o que você disse. Faz sentido? Então, as minhas mãos são como pinças da minha fala. Bom, o que eu faço com elas? Primeiro, eu posso deixar as mãos no bolso desde que o meu dedão fique para fora. Não o dedão para dentro e a mão para fora. Isso é preguiçoso. É a mão para dentro e o dedão para fora. Se eu quiser mostrar para as pessoas, naquele exato momento em que eu estou falando que eu quero mostrar poder para as pessoas, as mãos é na cintura. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que o pessoal está aí, nada melhor do que executar, né? Pessoal, vamos ficar em pé, por favor. Eu não posso porque eu estou aqui, né, gente? Estou trabalhando, né? Estou expediente. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Que alegria, que alegria. Todo mundo feliz comigo agora. Vamos ficar em pé. Você vê, olha que interessante. Quando você cruza as mãos, como as meninas estão aqui na frente, fechando as mãos, na parte da genital, elas não é que elas estão com medo do ambiente, mas não estão confortáveis por ter que ficar em pé. A pessoa que está confortável, ou ao menos está atenta ao seu corpo nesse momento, ela deixa as mãos soltas. Mas aí você não vai achar confortável fazer isso. Quer ver uma coisa? Cruzem seus braços, aqui em cima. Agora cruzem o braço do outro lado. Rápido. Tem gente que consegue, tem gente que nem sabe, trava aqui o braço, ó. Por que isso? Você está acostumado com um padrão de comportamento. Quando você muda esse padrão de comportamento, fica desconfortável. Vamos lá. Então você chegou para conversar com um morador, ok? Você tem que mostrar para esse morador que você está acessível a ele. Cruzando os braços? Não. Com as mãos aqui na frente? Não. As mãos no bolso? Não. Mãos soltas. Deixem as mãos soltas do lado do corpo. Soltem as mãos. Isso. Mas, Fábio, isso é desconfortável, sim, porque você está aberto. E você não está acostumado a ter essa postura. Mas aí, senhores, nesse exato momento, adentra ao condomínio o seu concorrente. Aquele pé no saco que fica falando mal de você, falando mal do seu serviço. Aí você muda essa postura. Afasta um pouquinho mais os pés. Coloque as 2 mãos na cintura. Isso, assim. Não é assim para trás. É assim e estufe seu peito. Isso. Você vai ouvir a pessoa nessa posição. Posição de poder. E, senhores, se uma pessoa olha para você e vê você nessa posição, você nem abriu a sua boca para falar, mas ela já se sentiu acuada, porque alguma coisa você mostrou e ela não entendeu. Agora, quer ver uma coisa? Soltem seus braços e agora vocês vão receber um morador com as mãos para trás. Coloque as mãos para trás. Quem aqui é do tempo... Espero que seja todo mundo. Quem aqui é do tempo que mentia e cruzava os dedos e voltava para trás? Eu. Senhores, é inconsciente. A pessoa olha para você, nossa, mas que pessoa agradável, mas tem alguma coisa nessa pessoa que não fechou, porque você estava escondendo as mãos. As mãos sempre à mostra, senhores, ok? E aí vem algum ponto muito importante. Você vai chegar até o seu morador. O morador do condomínio, você vai chegar nele e quer mostrar para ele que ele está mandando. Gente, 48 leis do poder. Lei número 1, não ofusque o brilho do mestre. Deixa a pessoa se sentir a melhor do mundo, porque ela vai gostar de você. Como eu vou cumprimentar essa pessoa? Estendo a sua mão assim. E quando a pessoa... Quer fazer comigo? Quando a pessoa for dar a mão para você, você não toca no cotovelo, muito menos no ombro, porque pode ser uma pessoa que tenha uma âncora negativa em relação desses pontos. Você coloca a mão embaixo aqui. Só que antes, entendeu? Façam assim, ó. Aqui, ó. Façam assim agora, ó. Isso, e vão cumprimentar a pessoa. Só que antes de você realizar isso, cumprimente seu colega. Olha que incrível. Obrigado aí atrás, viu? Obrigado. Pode cumprimente seu colega, cumprimente, finja que você gosta dele. Olha que alegria, que belo momento. Cumprimente ele. Só que olha só, senhores, quer ver uma coisa? Olha que interessante. Se eu começar, olha só, as mãos então, elas são importantes, mas se eu chegar perto de você, ou se eu aqui mesmo começar a fazer isso enquanto eu falo, alguns de vocês vão começar a fazer isso sem saber por quê. Então assim, a pessoa vai começar a me copiar. Neurônio espelho. Faz com que nós venhamos a copiar o outro. Agora imagine você chegar no condomínio e vem o líder do condomínio, né?
Tem aquele líder quando fala pelos outros. E você vai cumprimentar essa pessoa, e antes de chegar perto dessa pessoa, você começa a fazer assim, ó. Ela pensou que lá vem esse dono aí, esse síndico aí, vai não sei o quê, eu vou falar isso pra ele, eu vou falar aquele outro. Ou seja, a mente se preparou para o ataque, o negativo. Só que você começou a fazer assim, ó. E fisiologicamente, nós não somos acostumados a não assim. E aí você começou a sorrir, que aí existe um sorriso. Eu tinha que entregar essas dicas no meu curso, né? Eu não vou fechar a matrícula aqui. Existe um sorriso chamado sorriso do Cheney, que foi o criador das microexpressões faciais. Foi a primeira pessoa que estudou. E ele disse que o sorriso verdadeiro é o sorriso com a boca e com os olhos. O músculo zigomático puxa para cima e você faz essa pequena... Então você vai fazer isso aqui, sem abrir demais, e vai começar a fazer isso aqui, ó. Esse morador vai começar a fazer isso sem entender, então. Vai se entender fazendo isso. Aí você vai cumprimentar ele e fazer uma leve inclinação do seu tronco, como uma saudação. Gente, tudo isso é silencioso, mas grita. E ele vai ficar confuso, porque ele vai estar dizendo sim, e ele vai se abrir para você. É nesse momento que os muros entre você e a pessoa caem. Só que dura muito pouco. E é aí que você faz uma pergunta sobre a pessoa. A coisa mais importante que todo ser humano quer é que alguém se interesse por ele. Quem aqui de vocês nessa sala dificilmente encontra uma pessoa que escuta de verdade você? Não escuta você para responder, mas escuta para entender você. E aquele morador, ele talvez naquele momento é o momento onde ele pode abrir o coração dele e você chega assim... E como é que você tá? Como é que tá a família? E aí você tem que manter o tempo inteiro essa ativação nele. Faz sentido? E quando você está falando em público, muito importante, as mãos para cima significam apoio, súplica. Eu quero que vocês façam. A mão para baixo é poder, é ordem. Eu quero que vocês façam. Um grande exemplo disso é o Barack Obama. Ele falava sempre com as mãos para baixo, para dar ordem. Faz sentido? Outra coisa muito importante também, quando você... O pessoal pode sentar? Não, tá. não, uma meia hora. Tudo bem, pode sentar, gente. Pode sentar, uma salva de palmas. Desculpa. Tá, a gente ia fazer dinâmica, é dançar. Posso parar aqui? Não, senão eu vou falando, vou entregar meu curso inteiro. Vai embora. Mas olha só, senhores, só pra gente fechar essa parte das mãos, a linguagem não verbal dá vida à sua narrativa. Então, assim, se eu quero... Assim, gente, nós compramos pela emoção, senhores. A primeira resposta é emocional. Então, quando você vai fazer a sua reunião de síndico, ative o emocional das pessoas. Se você tocar as pessoas no coração delas, no emocional, você consegue tudo. Só que se você não demonstrar emoção na sua narrativa, através do seu corpo, porque tem o sinestésico é da sensação. Então, antes de você falar sobre algum sentimento, principalmente de poder, e que todos nós aqui vamos conseguir, você tem que demonstrar no seu corpo. Faz sentido? Estão comigo? Quem está comigo diz eu. Melhorou. Não dou um 4. Mas as mãos são um belíssimo instrumento, ok? Se você não utilizar... Claro, muito cuidado. Se a mão ficar muito rápida assim, também é um corpo abandonado ali. Daí a gente vai entrar no assunto do olhar também. Não, dá para perceber que as pessoas abandonam o corpo e vão embora no pensamento. Sabe aquela pessoa que fica... Aí você pensa, não, tá me olhando. Não, tá em Nárnia. Né? Porque a pessoa pisca a 4 ou 8 segundos, a pessoa tem que piscar. Se a pessoa não piscar, porque ela não tá ali mais. Né? Não, ela fica olhando, né? Não, tá... Ih! A pessoa fica aqui, sabe? Sabe aquele jogo do olhar de não piscar? A pessoa fica aqui olhando, mas se ela não piscar, porque ela não tá ali. Aí você chama ela, mas daí é um segredo. Não sei se eu conto aqui hoje o segredo, como chamar. Mas não me perguntaram nada ainda, eu tô falando um monte de coisa. Não, vocês perguntar aí. Pode perguntar. Não, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida, aproveitar aí e fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Ó, cadê nosso assistente de palco? Ali. Ele vai atravessar todo o salão, bota uma música enquanto isso. Eu queria perguntar para o Fábio, tem que falar o nome? Não precisa, né? Ô, Fábio, quando a gente vai nas assembleias que os moradores estão muito revoltados, qual dica que tu pode dar para esse síndico, para ele contornar talvez o ambiente? Se tem alguma técnica? Ótima pergunta. Bom, se você olha aquele público e percebe que aquele público está errado por gritar com você, se você gritar e rebater, ambos estão errados. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é respirar pelo seu diafragma e deixar com que eles falem. E em hipótese alguma, senhores, em hipótese alguma você diz que eles estão errados. Quem somos nós para dizer que eles estão errados? Se você falar que ele está errado, você está julgando aquela pessoa.
Imagine você vendendo um produto, ok? Aí a pessoa fala, não, o seu produto é caro. Você diz, não, não é caro. Tá, mas peraí, quem é você para dizer que é caro ou não é caro? R$1.000 pode ser muito caro, como pode não ser nada. Então, se aquelas pessoas estão falando algo, estão clamando e reclamando mais de uma vez, entenda, sim, de fato, você tem razão. De fato, nossa, é verdade, faltou isso. É verdade, faltou. Nossa, é verdade, você tem razão. Porque se você rebate, aquilo vira uma argumentação ainda maior. As pessoas estão falando, escute as pessoas, não adianta você querer disputar quem vai falar, deixa elas falar. E quando acabarem de falar, ainda assim, a escutatória nos ensina que você tem que ficar de 2 a 4 segundos esperando. Para ver se não vai falar mais nada, entendeu? Então a pessoa fala, você fica aqui. Quando ela acabar de falar, você fica aqui, ó. Eu aposto que ela vai falar mais alguma coisa. Aí ela vai falar mais um pouco, depois ela para. Então escute, deixa a pessoa falar, não adianta você ficar rebatendo. Imagina, gente, o que nos separa dos animais é a capacidade de autotranscendência. Ou seja, o animal tem estímulo e resposta, estímulo e resposta. O ser humano tem estímulo, autotranscendência, capacidade de pensar sobre e a resposta. Então, bom, tá acontecendo uma cena aqui que eu não tenho como ficar rebatendo com eles. Deixa eles falar. Ao final da fala, da narrativa, espera um pouquinho e se pararem de falar, você fala, senhores, posso falar? Pode. Eu entendo e eu acho admirável todas as opiniões. Para vocês estarem falando tudo isso é porque, de fato, vocês estão muito interessados em melhorar esse condomínio. E eu também estou. Todas as opiniões, todos os pensamentos são muito válidos. E eu estou aqui porque eu entendo vocês. Tudo isso é anotado e tudo isso vai ser trabalhado. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Gente, não adianta. Não adianta. O que vai... Porque aquelas pessoas que estão ali, normalmente são as pessoas mais velhas do condomínio, que moram há mais tempo no condomínio. É a tribo deles. Aí chega vocês de fora, é a tribo. Pô, o que esse cara quer fazer no condomínio? Eu vou ditar as ordens. O que você faz nesse momento? Você empurra para fora ou você traz para o seu lado? Traz para o seu lado. Chama a pessoa para conversar. Vou te dar poder. Eu vou dar poder para você aqui dentro. Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar. Você vai ser meu braço direito aqui dentro. Essa era uma pergunta que eu ia te falar. Como lidar com essas pessoas que polarizam, né? Que sempre tem. Né? Sempre tem aquele grupinho, mas dentro do grupinho sempre tem o cacique ali, o xerife, o chefe. E como lidar com essa pessoa e não ficar no embate? Traz pro teu lado. Mais uma vez, a lei número 1, não ofuscar o brilho dele. Não ofusca o brilho, não adianta. A pessoa, aí que tá, ó. Para chegar, eu sei que, por vezes, vocês que trabalham dentro dos condomínios podem pensar, nossa, mas isso é muito bonito na teoria. É bonito na teoria porque a prática se torna difícil porque o básico não é feito. Você está dormindo bem? Você está descansando? Como é que está a sua saúde? Vitamina está como? Porque se você não tem controle emocional, o que o Fábio está falando é impossível. Não é impossível. Mas só que você tem que cuidar da sua saúde, tem que dormir bem, tem que descansar. Então, se tem alguém no condomínio que é o cacique do condomínio, traga para o seu lado, dê poder para ele. Nossa, você vai ter poder junto comigo aqui dentro. Vocês estão combinando de fazer pergunta? Não combinem de fazer pergunta. Faz sentido para vocês? Adianta ficar brigando, só que aí que tá. Será que a sua vaidade e o seu ego deixam você fazer isso? Ou você também é a pessoa que quer chegar lá e mostrar que tem poder? Porque isso acontece muito em venda. A pessoa já está vendido o produto e ela quer vender mais 3 vezes para a mesma pessoa. Porque é um grande momento que você tem de mostrar que sabe mais que o outro. Deixa eu te explicar do meu produto. Mas eu quero comprar, mas deixa eu te explicar. Então, será que você também não deixa a sua vaidade e o seu ego querer que você não coloque outra pessoa junto com você? Traz a pessoa, cara, eu vou te dar poder aqui dentro. Eu sei que você é o cara aqui dentro. O meu trabalho não vai funcionar sem você. Não vai funcionar. Gente, isso é verdade? Isso não é verdade? Pouco importa. A ordem dos fatores não vai alterar. Rabinho entre as pernas e faz o seu negócio. Agora, se você quiser a justiça... Gente, mais vale essa pessoa do seu lado do que contra você. Ela tem muito mais poder que você ali dentro. Ela tem muito. E não é porque você é uma pessoa fraca, não tem nada a ver. É porque ela mora ali há quanto tempo. Ela conhece o sistema mais do que você. Ela tem o grupo, ela tem o subgrupo, o ultra, mega, ultra power grupo. Tem mais poder de convencimento do que... Traz a pessoa pro teu lado, dá mimos. Tem que ser, gente, é assim que funciona. Vende a tua ideia primeiro para ela, que ela vai te ajudar a vender pro grupo. Não, olha, você vai fazer parte disso. Olha, nada que vai acontecer aqui vai deixar de passar por você junto. Você vai estar comigo, eu preciso de você. Mas isso acontece? Não, do meu ponto de vista... Ai, meu Deus, capricho.
Assistente? Tem que demitir. Assistente está atravessando de novo o salão. Acho que vai ter que sentar meio na parte central aqui. Não durmam, gente, não durmam. Tá quase acabando. Falta 3 horas ainda. Rapidinho. Ô, Fábio, eu vou fazer uma pergunta aqui que não que aconteceu comigo assim, mas em casos que acontece que a gente vê e fica sabendo, né, de condomínios. Eu também sou síndica há 16 anos, né? Mas eu digo assim, ó, em uma situação em que tem esses conflitos, né, de moradores com o síndico, qual é o momento do síndico recuar e saber, não, esse condomínio não dá mais, eu já fiz de tudo e esse é o limite. Ele fez todas essas questões que tu passou ali, né? Mas qual é o limite para ele saber que ali se encerrou? Para de ficar tentando, que não é mais teu lugar aqui. Rescinde, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando que o condomínio rescinda, né? E às vezes o síndico também tem uma hora que tem que deixar o ego de lado e saber que não é mais para ele ali. Qual seria esse momento exato? Excelente pergunta. Eu acho que quando começa a afetar a sua saúde emocional, ou sua saúde física, quando você percebe que aquilo já está afetando você, que você já está levando para casa aquilo, e aquilo se torna diante aos teus pensamentos muito presente, e se transforma em psicossomático, ou seja, você começa a sentir no corpo as dores daquilo. Eu acho que quando ultrapassa a saúde, eu acho que é o momento de você olhar para aquilo e pensar e fazer um cálculo do que você está perdendo em relação à sua própria vida. Sabe quando você já não consegue falar de outro assunto, a não ser aquilo? Acho que é nesse momento, né, quando desequilibra a sua vida, quando começa a atrapalhar de fato aquilo que é valoroso para você, você já está nervoso com a sua família, você já está descontando nos teus. Eu acho que esse é o momento de você dar um passo para trás, como um estilingue, né? Estilingue você puxa para trás para ele ir para frente. E a gente tem que ter e a questão da vaidade, do ego, né? Olha, não é porque eu sou menos, não é porque eu sou menor, porque eu sou incapacitado. Apenas vi que é o momento de deixar outra pessoa vir aqui. Quando afeta a sua saúde física, a sua saúde mental, acredito que seja o momento de você abandonar, porque você vai automaticamente, minha irmã, perder outras coisas. Daqui a pouco você vai perder outro condomínio porque está estressado com aquilo, vai perder a relação com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, e automaticamente pode perder também a sua saúde. Eu acho que acredito que dar esse passo para trás neste momento da sua saúde é muito importante, porque nós não temos 2 jornadas, apenas uma, né? Então, Muito bom. Obrigado. Pegando um gancho naquela situação anterior que tu estava comentando, quando existe aquele condômino, né, que quer ter o poder também. Mas na maioria dos condomínios existem 2 grupos, o grupo da direita e o grupo da esquerda. Sim. E aí? Qual é a dica que tu dá? E o síndico tem que ficar no centrão. Sim. Muito boa, ótima pergunta. Ótima pergunta. Ótima pergunta. E tem um conflito desses 2, né? Sim. E os grupos estão Entre eles, né? Exato. Tu não pode ficar nem do lado, tem que ficar neutro. Sim. Tudo tem que ser muito medido, porque dependendo da forma como conduzir qualquer uma das situações, o outro grupo, Sim. ele vai achar que tu Sim. Tá favorecendo. Exatamente. É interessante essa pergunta, e enquanto você falava, eu vi tem uma série que saiu, não é sobre isso, né? Mas é sobre máfia. E aí tem um cara ali que trabalha, você saiu agora há pouco essa série, e tem um rapaz que trabalha com as 2 maiores gangues, assim. E ele fazia reunião dos líderes da gangue para fazer os acordos. Claro, ele matava os 2 depois, né? Mas você não vai fazer isso, claro. Não. Mas a série se desenrola em outros fatores, outras cenas depois, mas ele fazia uma reunião para fechar o acordo entre os 2, porque tem que ter acordo, né? Porque enquanto não houver acordo, mas é somente com os líderes, não com os líderes mais do seu grupo, porque você muda o seu comportamento diante daqueles que veem você como líder. Você quer provar. Agora, quando você traz uma pessoa, você e mais as 2 pessoas líderes, elas mudam o comportamento. Eu acho que tem que fazer reivindicações.
E importantíssimo, essa conversa, ela tem que ser construída num cenário, num ambiente totalmente atípico. Como, por exemplo, você marcar um almoço entre as pessoas, marcar um café entre as pessoas, não no condomínio fazer isso, em hipótese alguma, e tirá-las do ambiente delas para que elas não tenham que provar nada para ninguém. E começar com essa diplomacia. Né? Para mim, assim, é uma resposta que eu vou te dar baseada nesse filme que eu vi e que eu acredito, e é uma situação muito difícil, mesmo muito, muito difícil, e eu faria isso. Eu pegaria os 2 líderes, ia almoçar com eles, pagar um churrasco para eles, pagar um café para eles, e entrar, olha, gente, nós precisamos aqui entrar num acordo, porque quem vai perder vai ser nós 3. E, Os Fábio, 3 vão perder. inclusive, poderia começar a conversa reconhecendo eles como os líderes, dizendo que, ó, eu vejo que vocês são líderes aqui dessa... São Sim. pessoas influentes aqui no condomínio, enfim, algo assim, né? Para também já dar aquela... E isso vai ter que ser contínuo, não vai ser numa vez, vai ter que ser um encontro talvez mensal, algo do tipo, e que eles anotem quais são as reivindicações, quais são os pedidos, e tudo muito formalizado, muito formalizado. E formalizado que eu digo porque, por vezes, você pode esquecer do que foi dito, do que foi acordado, e eles podem dizer, não, você não disse isso, e pela nossa correria a gente esquece o que a gente disse. Então tudo muito bonitinho, acordado, faz um contrato, faz uma... Contrato, entre aspas, uma amarra, exato, uma ata, com os líderes, Porém, minha irmã, de fato, é uma situação bem difícil, e eu aconselharia você, dentre aquilo que eu acredito que é o melhor, é você fazer uma reunião com as pessoas e dar poder para elas, mas, olha, a gente precisa fazer uma... E reconhecer ambas as linhas, né? Mas é uma pergunta bem difícil, minha irmã, bem difícil. E não Obrigado. botar ambos, né, no mesmo espaço, senão vai virar um ringue. Não, botar os 3 juntos. É você e mais os 2. Não, isso foi um case verdadeiro, né? Claro, não sou só eu, com certeza a maioria dos síndicos já viveu isso. E essa situação era assim, ó, de não se cumprimentarem. Imagina. Né? Imagina. E, bom, eu botava eles lá nas minhas orações, nas minhas preces. Ajuda bastante. E como. Sim. E como ajuda. Até Ajuda. que um deles saiu do condomínio. É. Glória. Viu? A oração funcionou. É, A oração funcionou. Mas alguém tem mais alguma se pergunta? o síndico não conseguir um sucesso, compra com o apartamento de um dos 2. Mas eu faria esse almoço aí. É. E você tem que pagar a conta, né? Mas vai num lugar barato. Um cafezinho mais Um cafezinho é melhor. Isso aí. E aí, Juliano? Tinha um outro ponto que eu queria te falar, questionar, Fábio, era sobre... Eu acho que alguma dica que tu possa dar, usando um pouquinho da PNL também, mas algo Sim. bem prático, assim, de quando tu tá num grupo que nem aqui, tu consegue fazer uma leitura diferente da minha, com certeza. Como que tu... como é que eu vou dizer? Pro síndico tá chegando ali naquela assembleia, um síndico que já é síndico do condomínio, né? Que sabe que vai ter uma assembleia difícil. E como que ele consegue fazer a leitura das pessoas e saber a forma de... Porque ele vai ter que... Cada pessoa ele vai ter que falar de um jeito, né? Assim, fica muito subjetivo a leitura, assim. Fica muito subjetivo. Mas você pode fazer um rapport com as pessoas. Imagine você chegar num morador que ele tá cabisbaixo, os ombros caídos, ele é uma pessoa que já anda numa postura assim mais, de certo modo, derrotada, e você chega com as mãos na cintura assim, peito estufado. Nossa, não fica congruente. Então a melhor coisa que você pode fazer é imaginar-se como um espelho do outro. O outro chegou mais posturado, chegue posturado também. O outro chegou mais caído, mais entristecido, falando mais baixo, faça a mesma coisa. Então imagine-se você um espelho da pessoa, criando rapport com a pessoa. Então, por vezes, você vê a pessoa ali numa postura, num jeito, nas mãos, modele essa pessoa. Então, a PNL nos ensina isso, que a gente pode criar uma conexão com o outro. E por que a conexão é importante? Se eu reconheço você como um semelhante, eu tenho a confiar em você. Eu tendo a dar para você as profundidades de quem eu sou. Porque as pessoas só entregam a superfície quando não confiam em você. Uhum. E o que é valoroso está diante a profundidade dessa pessoa. Então, fazer um rapport com ela, certo? Acho que isso é muito importante. E também cuidar do teu julgamento, né? As informações entram pelos ouvidos, pelos olhos e pela sensação também.
E antes dela ser processada na sua mente, assim como tudo que eu estou falando aqui agora, antes de você entender, você julga. Por um filtro que tem na sua cabeça. Então, muito cuidado também. Muito cuidado também. Como eu falei para vocês da moça que queria me estapear, como eu falei, né, uma história bem... Tava num lugar assim, uma moça levantou, tô brincando, mentira. Mas, não, numa aula, uma moça, numa das aulas lá, tinha que ler uma carta, e eu gritei lendo a carta, e ela foi embora e mandou uma mensagem dizendo que queria me esbofetear, né? E aí eu perguntei por quê, ela disse que o pai dela gritava com ela, e eu falei, pô, mas você é uma mulher adulta, né? Imagina se você tá falando, alguém grita, você vai esbofetear uma pessoa, imagina, caminhando na rua, alguém gritou, você... Então, assim, cuide do seu julgamento, você olha o biotipo de uma pessoa e julga a pessoa. Tem que cuidar muito disso também, do seu filtro. Mas isso que tu falou também tem a ver com a questão, tu falou de, até no cumprimentar, né? Tu vai pegar a pessoa aqui, vai pegar no braço, daqui a pouco a pessoa tem uma lembrança negativa. E tu vê essa aí nesse exemplo, era o teu tom de voz, como é difícil, né? A gente conseguir essa conexão. E olhar nos essa olhos leitura. também, né? É. Quer ver uma coisa? Vocês estão dispostos ainda? Já foram derrubados pelo sono? Não, né? Pô, mestre. Boa noite. Tá funcionando? Tá. Foi de propósito aí, eu acho lá atrás. Boa noite. Interessante esse ponto porque fala sobre os gatilhos. Gatilhos mentais, gatilhos comportamentais, questão de toque. Essa postura do Rapport também achei muito interessante e tem muito a ver com PNL. E eu trabalho na área comercial e também tenho essas dificuldades de acertar esse time, né? Tinha, com o tempo, né? A gente vai ganhando tempo, a gente já sabe como chegar, conversar, se apresentar também, então isso é bem importante. E eu vi que essa questão do grito despertou um gatilho. E ter essa questão da empatia e cuidado, zelo de não despertar gatilho nas pessoas, quebra muito você não ter esse pensamento assim, o que o meu subconsciente vai julgar. Certo. Você anula isso e vai com a cautela. Sim. Excelente. Excelente isso que você trouxe. E nessa questão dos gatilhos, né? Por vezes a pessoa nem sabe o porquê faz o que faz, né? Por vezes a pessoa não faz nem ideia disso. E é interessante. O ponto é que a gente também não consegue entender quais são os gatilhos dos outros, né? Mas tem formas de você fazer a pessoa amar você. Por exemplo, certo? Você vai conversar com uma pessoa e você quer fazer aquela pessoa gostar muito de você. Primeiro que quando você escuta, você faz como eu fiz aqui, né? Pescoço pro lado. Outra coisa é o gesto de sim. E, usando muito a glabela, né, que é o centro, você está falando e eu fico incentivando você. E ao mesmo passo, eu fico dizendo sim. Não é aham. Aham é automático. Aham desligou, foi embora e deixou ali, né? A pessoa está contando e você... Sim. Aí deixa ainda um espaço do dedo aqui, né? Sim. Nem falo. Por que você não falou sim agora? Porque aquilo que ela está dizendo é tão grande que nem o sim você disse. Então você fala sim. 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 E aí você, capaz. É sério? Por exemplo, agora, o que eu teria feito com você? Penny, é capaz, sério? Pô, você falou de gatilhos, que legal, cara. Pô, logo se faz entender que você entende isso, que você busca isso. Onde é que você viu isso? Aí ele vai dizer, rapaz, sério? Me conta mais sobre isso. E aí eu ativo nele uma necessidade básica humana, como disse antes, de ser ouvido. Ele pensa, cara, ele me escutou, fez perguntas sobre mim, ele escutou o que eu disse antes e recapitulou. Gente, não importa o que você venda, produto, serviço, não importa o que você venda. Por detrás é um ser humano. E é muito fácil, gente, é muito fácil. E o sim. Sim. Aí a pessoa conta e você... E o que imagina você me contar e eu... Sério? E você vai querer contar. Aí, de tanto você falar, vai chegar no ponto do gatilho da reciprocidade. Que você vai pensar assim, pô, falei, me escutou, agora o que você diria depois de um tempo? Fábio, agora fale de você. Aí eu digo, não. O mais importante é você. Não te estresse comigo, outra hora eu falo do meu negócio. Não, eu quero saber, não. Outra hora eu falo do meu negócio, me conta um pouquinho mais. Gente, a pessoa fica em dívida, o cafezinho. Te paga um café, você quer me pagar o café de volta.
Não é um café que eu tô dando para você, mas é a minha atenção, que vale muito mais que um café. E você não tem isso em outro lugar. E eu fico sim, mas fala mais, fala mais. Gente, sinceramente, uma conversa como essa pode durar 5, 6 horas. E ainda se você escuta, como eu disse antes, a pessoa acaba de falar, você fica aqui, ó. É Viu? verdade. Mas você acaba de falar e eu ainda fico aqui esperando. Aí você vai falar mais. Porque o que acontece? Você falou e pensou dentro da sua consciência, falei demais, deixa ele falar. Mas eu fico aqui, ó. Mas vai criar. Vai criar. Porque eu tô me interessando por ti. Eu tô me entregando pra você. Eu tô falando, fala mais, me entrega mais. E você vai começar a contar coisas que tá no seu hipocampo, que tá na sua memória emocional. Você vai começar a me abrir sua vida. Isso aí pro vendedor Meu Deus, é gente, ouro. Tanto que, olha só que interessante. Eu faço terapia, estou em busca de um novo terapeuta, porque toda terapia que eu faço, eu sei mais do terapeuta do que... Porque ele começa a falar algo pequenino dele, assim, e eu... Sério? Sim, caramba. É sério? Gente, ele fica lá, falando. O último agora eu sei mais, sabia muito mais da vida dele, e ele não queria parar de falar, passou 1 hora, e ele contando. Aí no final tu tinha que perguntar assim, eu que te pago ou tu que me paga? E ele contando. E aí eu tive que sair, eu tinha compromisso, porque eu ficava assim, ó. Escutando ele de verdade. E todo mundo aqui quer ser escutado. E, gente, você... Quando alguém faz um gatilho emocional que é ativar essa necessidade, você vende o que você quiser. Só que tem que ser naquele espaço, naquela janela de oportunidade, claro, né? Mas muito boa a sua pergunta. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Ninguém mais? Vamos fazer perguntas, gente. Me ajuda? Deixa Não, mas tem mais coisa, eu posso contar isso. Mas vamos lá? Vamos continuar? Antes da próxima pergunta, quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. Começar então pela Morada Blindada, né, que cedeu esse espaço hoje aqui, empresa de portaria, zeladoria, facilities em geral, né, para condomínios. A Edificare, que o Márcio também estava presente aí na primeira parte aqui do nosso encontro lá embaixo, no cafezinho, tinha um compromisso, precisou sair. Então a Edificare é uma empresa de recuperação de fachadas, está há 35 anos no mercado, tem experiências bem positivas já com eles também. E a Sergs, que o pessoal não pôde participar hoje por questão de saúde, e que é uma empresa de prevenção contra incêndios, né? Desde recarga de extintores, PPCI, treinamentos, enfim, né? A DMS, Síndicos Profissionais, e a Conceito Administração de Condomínios, que são os patrocinadores residentes já, né? E agradecer a presença de todos vocês aí também, que vieram aí prestigiar. Faltou. E hoje temos a Treehouse aí, inaugurando aí, vai ficar por muitos anos nos Acho que eles vão assinar patrocinando. contrato. Vamos ter que assinar contrato hoje. Treehouse, empresa de jardinagem, corte de grama, isso aí. Fábio, o pessoal que ficou interessado, né, no teu perfil lá na tua escola. O Fábio tem uma escola de oratória em Canoas, para quem não sabe. Instituto Fábio Rosa. @ Instituto Fábio Rosa. Sim. Já até decoramos. Teria alguma técnica a mais que pudesse dar pro pessoal aí para alguma competitividade no comercial, alguma coisa assim? Ótimo. Pitch de vendas. Quem aqui faz pitch? Ninguém. Alegria. Você que está vendo aí, talvez faça pitch. Eu já fiz. Está assistindo. Mais uma vez, o que é o pitch de vendas? Você resolve uma dor, resolve um problema. Né? E o pitch de vendas é uma oportunidade que você tem em pouquíssimo tempo, talvez um tempo maior, quando a proposta for essa, de você vender o seu produto. O que as pessoas fazem primeiro? Olá, o meu nome é fulano de tal. Gente, pouco importa quem você é. O que importa é o que você tem para me entregar. Então, primeiro, digamos que você participa de um grupo e o pitch é de 30 segundos, ok? O que você acredita ser melhor? Uma pessoa que fala os 30 segundos ininterruptamente ou aquela que fala só 10 segundos, mas fala 2, 3 coisas que de fato têm valor? Então, normalmente, num pitch, as pessoas falam muito e entregam nada. A primeira coisa que você faz quando for fazer o pitch é a respiração. Começou o seu tempo, respira. Você viu que quando me fizeram perguntas aqui, eu não saí respondendo, eu pensei antes. Só que a minha cabeça dizia, Fábio, responde, senão eles vão achar que tu não sabe. Bom, se vocês acharem que eu não sei, faz parte. Mas você tem que pensar antes de responder. Então o pitch, a primeira coisa que você fala no pitch é o problema que você resolve.
o problema que você resolve. Como, por exemplo, eu sei que todo mundo que está aqui nessa sala já perdeu a oportunidade por medo de falar, por medo de se posicionar, de dar a sua opinião. Agora, imagina como seria a sua vida se esse medo fosse muito menor do que a sua vontade de vencer. Bom, quer saber como você pode fazer isso? Chama o Fábio Rosa, proprietário do Instituto. Faz sentido para você? Eu não vou ficar, não, olá, gente, eu tenho um curso, é X aulas. Fala teu nome, teu currículo, qual é a faculdade, qual é a não. graduação, ninguém tá... Você vê que aqui, ó, por exemplo, a gente não falou nada de meu currículo e nada, porque o mais importante é você. Quando você chega numa reunião, quando você vai conversar com a pessoa, primeiro você dá algo para ela para depois falar quem você é. Mas é difícil, porque a sua vaidade não deixa. Todas as palestras que eu faço, o meu nome, meu currículo é lá no meio da palestra. Porque primeiro eu dou algo. Eu preciso me tornar importante para você para que você veja algo de valor em mim. Então o pitch é direto, é assertivo e você não ocupa todo o tempo. Faz sentido para vocês isso? Fábio, mas é 5 minutos o meu pitch. A mesma coisa. Vai fazer um storytelling, primeiro sempre começa com storytelling. Porque as pessoas são movidas por história. E a parte mais difícil de uma comunicação, os primeiros 3 a 5 minutos, você está apavorado. Hã? Exato. E porque no começo você está apavorado, você quer ir embora. Estado de luta ou fuga. Então nesse começo você enche linguiça. Conta uma história. E essa história é do seu produto. Mas, só para fechar, quem você é, o seu currículo, nunca está em primeiro lugar. Está o que você resolve. Teus vídeos, quem faz vídeo aqui para o Instagram? Quem tem medo de fazer vídeo? Todo mundo corajoso. Alguns são verdadeiros, né? Quem tem medo de fazer vídeo? Pode falar, pode, não tem problema. Isso não é um demérito a você. Quem tem medo de fazer vídeo? Quem faz vídeo para divulgar sua marca, divulgar suas coisas? Quem faz live, às vezes, para falar dos teus potenciais? Fábio, mas eu não gosto de estar na internet. Bem, mas aqueles que precisam estar e têm medo, não é porque você não sabe falar, é porque você não se aceita. Esses dias, uma moça na escola falou, Fábio, eu queria tanto gravar vídeo, mas eu me acho tão feia. O que eu vou fazer? Eu fiquei sem resposta, não tenho o que dizer, mas é verdade, gente. Quando eu me filmo com a parte de trás do telefone, é horrível, mas é a verdade, é a realidade. Agora, façam assim para mim, por favor. Façam assim. Esse é o momento de tirar foto, amor. Tipo, vamos comprar? Hã? Não, mas pode fazer assim, pode fazer assim. Agora olhem para a sua digital. Olhem para a sua digital. Quantas pessoas antes de você nascer tinham a mesma digital? Interessante. Quando você se for, quantas pessoas terão a mesma digital que você? Interessante também. Bom, enquanto você está vivo aqui nessa pequeníssima jornada de apenas 90 anos, quantas pessoas iguais a você existem? Agora, se você sabe disso e de certo modo esqueceu, porque foi conduzida pela manada da humanidade, por que eu quero ser outra pessoa que não eu? Se só em toda a história da humanidade apenas uma versão minha existe. Por que eu não aceito a pessoa que eu sou? Porque o problema de gravar vídeo não é o seu conteúdo, não é a sua fala, é você não se aceitar. Aí você finge ser uma pessoa perfeita no vídeo, vai ver o vídeo e, mas tá estranho esse vídeo. Claro. É uma falsidade, é uma mentira. É sério, gente. É sério. Mas eu errei minha dicção. Qual é o problema? As pessoas entendem e sabem. Gente, todo mundo sabe aqui nessa sala que ninguém, em hipótese alguma, nunca irá alcançar a perfeição. Porque caso aconteça o alcance da perfeição, no dia seguinte você está morto. Porque o sentido da nossa vida é a busca pelo crescimento. É a busca pela superação, pelo extraordinário. Mas é isso que paralisa as pessoas. Eu quero ser perfeito. Eu vou fazer uma reunião de 5, eu quero ser perfeito. Vou fazer um vídeo, eu quero ser perfeito. E isso é impossível. Faz sentido para vocês isso? Então, gente, assim, olha que interessante, né? Quando os teus pais estavam tendo uma relação maravilhosa de amor, vocês e outras milhões de pessoas lutaram para vir. E não foi só você que chegou no óvulo. Existiu espermatozoides muito melhores que você que chegaram no óvulo. Mas por algum acaso você veio para cá. Para não fazer porra nenhuma. Para não se destacar. Para não cravar sua bandeira aqui e dizer que de fato você teve aqui e construiu grandes coisas, sendo quem você é. Porque, senhores, se você não ocupar o seu lugar, quem o irá fazer? Imagina, teve gente que não veio e aí o lugar está aí, está desocupado. Tem tanta coisa para você fazer, tem tanta coisa para você conquistar, e a comunicação é a única fonte para que as pessoas saibam quem você é. As pessoas não leem pensamento. Faz sentido para vocês isso?
Eu tenho medo de me comunicar. Tá, mas por quê? Qual o medo? Onde é que está o medo? E outra coisa, metamodelo da PNL. Eu não sou bom. Tá, mas em tudo? A minha vida é uma desgraça. Bom, se a sua vida em si, inteiramente, fosse uma desgraça, você estava no hospital. Estava morto até, né? Porque a saúde faz parte da vida. Nós temos o costume de ser muito vagos no que falamos. E aí entra um ponto da comunicação. A base da comunicação não é você vir aqui na frente falar, mas é você falar com você. Quanto tempo... E se eu pergunto para você agora? E quem ganhar a mentoria, eu vou fazer essa pergunta. Quem é você? Você não sabe me responder. Você me responde o que você faz. E o papel que ocupa na sociedade. Mas quem você é, você não sabe me responder. E é por isso que talvez uma simples opinião de alguém afeta você. Imagine se você apontar o dedo para mim e falar, Fábio, você é uma fraude. Bom, óbvio que eu vou sentir, eu vou ficar muito triste. Mas é o seu pensamento. Eu sei quem eu sou. E a única... Gente, se nem eu me conheço, como uma opinião pode me definir? Se nem você se conhece, a única pessoa que conhece você é Deus. É Deus. O resto só tem uma breve ideia de quem é você. Então, se você não se comunicar, se você não ocupar o seu papel, quem vai ocupar esse papel? E a comunicação começa no diálogo interno. Alguém já fez um exame de consciência? Alguém já parou para fazer uma anotação e se questionar sobre os próprios pensamentos? Os pensamentos que você tem são reais? Eu vou passar essa parte aqui, já é 3 horas da manhã. É rapidinho. Alguém aqui tem filho? Tem filho. Alguém aqui tem filho até 6 anos de idade? 6 anos de idade? Maravilha. Essa criança, quando você quer sair com ela para passear, ou quando tinha idade, quer sair com ela para passear, e se você quiser botar uma coroa de princesa ou de príncipe, fantasiar ela ou ele, eles são fantasiados, certo? Vão na festinha, brincam, se sujam, estão nem aí para a opinião do outro. Se você chega nessa criança e pergunta, o titio é bonito, ela vai dizer não, e não vai nem te dar explicação. É não e vai embora, vai seguir a vida, é o que nós tínhamos que fazer, né? Não é não. Agora, alguém conhece aqui um idoso acima de 75, 80 anos de idade, que não tem papas na língua? Bom, aquele senhor que tiver que falar, ele fala. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele está mais para lá do que para cá. Ele já aprendeu na vida que ele não pode perder tempo com a opinião dos outros. Faz sentido para vocês isso? Então quer dizer que existe a criança. Quem foi criança que levanta a mão? Eu. 100%, viu, amor? Você já foi essa criança que não dava bola para a opinião dos outros, que poderia chegar numa reunião de síndico, as pessoas ficar falando e você, foda-se. Aí deixa falar, né? E você vai ser, se Deus quiser, esse idoso que vai lembrar que um dia veio num podcast com uma turma, com um professor tatuado, parecia um maloqueiro, ex-presidiário, falando um monte de coisa, e que no fundo ele tinha razão, cara. Agora eu tô aqui com meus 80 anos de idade, e nem lembro de quem, nem lembro o nome das pessoas no qual eu era paralisado. E outra coisa... Muitas vezes são desconhecidos falando de internet, tu te preocupa com pessoas que tu nem conhece. E outra coisa, agora tem que acabar. Outra coisa, quem aqui pensa que se fizer um vídeo, se falar, vão falar mal? Não, pode ser sincero, ninguém? Bom, é um grupo muito especial, então. Nossa, foi escolhido a dedo. Gente, maravilha, vão falar mal. Se fizer um vídeo, vão falar mal. Me faça a lista aí, então, de 10 nomes que vão falar mal. Você não tem. A vida inteira ficou dizendo uma coisa que não existe. E se tiver os 10, aí você tem que se olhar, né? Tá? Sim, mas se você sai dessa profissão, elas não vão lembrar. Agora, se eu perguntar para você, a tua foto, quando você posta uma foto, quantos coraçõezinhos dá? Alguém chega naquela foto e fala alguma coisa? Então, olha que interessante, acabei de falar para você algo imaginário, que são as pessoas que vão falar mal, e você não me prova que isso existe, tirando o caso do síndico. E existe as pessoas que curtem, muito mais pessoas que mandam coraçãozinho, mas você sempre diz que vão falar mal. Algo que você, em hipótese alguma, vai conseguir provar na sua vida. E vai chegar na idade idosa e vai lembrar do que eu falei. Faz sentido para vocês? Gente, é muito mais a seu respeito. E Viktor Frankl, eu sou logoterapeuta também, sou psicoterapeuta. E Viktor Frankl, alguém conhece Viktor Frankl? Criou a logoterapia. Viktor Frankl falava que nós não temos poder sobre o meio, mas eu tenho poder sobre como lido com o meio. Eu não tenho escolha se uma pessoa que eu amo muito vai embora, mas eu tenho escolha de como eu respondo a isso.
Como eu posso honrar a vida por causa disso? Faz sentido para você? O meio não tem poder sobre você, a não ser o poder que você dá para ele. Eu não sou o que o meio fala, eu sou o que eu faço com o que o meio fala. Faz sentido? Agora, se eu não tenho esse entendimento, se eu não me comunico comigo a ponto de conhecer quem eu sou, você não vai conseguir ser um síndico que lida com uma situação difícil numa reunião. Profundo, agora acho que tem uma musiquinha de fundo, né? hoje foi tá- Tinha que ter uma musiquinha de fundo. Ah, Uma instrumental. Eu queria desafiar aqui alguém a fazer um pitch de vendas de 30 segundos aqui na frente. Queria desafiar o Luiz. Queria que o Luiz viesse aqui na Salve de palmas pro frente. Luiz. 30 segundos para te fazer um pitch de vendas. Ele levantou a mão lá atrás. Ele Eu. levantou a mão, né? Tava... vamos ver se ele Mas prestou aqui na frente, atenção um pitch- nas dicas, né? Vamos ver se ele prestou atenção. É. Um pitch de vendas de 30 segundos aí. Ele levantou a mão tão 30 desesperado segundos. lá. Vem eu- lá pra cá, pra câmera te filmar ali, ó. Não sei se vai aparecer, mas acho que vai. Respira primeiro. Não vai aparecer? Vem um pouquinho mais pra frente. Um Isso, pouquinho mais pra frente aqui, ó. Fica aqui, ó. Isso, Aqui, ó. respira. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Faz um pitch de vendas, vende o teu produto aí em 30 segundos. Respira. Com a barriga. É por isso Não. que a barriga tá. Lembrando que tá ao vivo, tá? É verdade. Quem é síndico aqui e tem problema de corte de grama em seu condomínio? Vai dando ok. Não, dá pra melhorar. Porque assim, esse quem é síndico aqui é um tempo que... Né? Então assim, direto, qual é o problema da grama no condomínio? O que acontece quando a grama ali tá mal cortada? Ou o que acontece? O Conforto com o condomínio. Ali é o cartão postal do síndico. que mais? O que mais, assim, dá pra... Que é a dor, assim, comum, assim, do... Tem uma dor comum da grama. Tem uma dor comum. Vamos ajudar o Luiz aqui, vamos ajudar. Vamos lá. Oi? Mato, o que mais? Eu acho Bicho que barato. Eu acho que a pior Desvalorização. dor pro síndico é o síndico ter que ficar lembrando o prestador de serviço que tem que vir cortar grama do condomínio, sendo que ele tem que vir todo mês. Mas você vê que isso ainda é... Eu tenho que atalhar... A pessoa que vai me escutar, ela tem que receber mastigado aquele chiclete. Entendeu? Eu tenho que encurtar o caminho. Como que você recebe os seus assim que você sabe como é que você recebeu os seus visitantes do seu condomínio. Sem aquela grama parada, o jardim bem estruturado. Mas existe uma dor maior. Existe uma dor maior, não sei, barata, sujeira, cocô de cachorro que você não vê, insetos, sabe? É isso. A primeira coisa é o inseto, é a dor. Sabe aquela barata que sobe na sua janela e você não sabe de onde veio? Será que ela não vem da grama que é mal cortada por um mau serviço de um prestador? Bom, tenho certeza que você já viveu essa situação. Eu me chamo fulano de tal, entendeu? Faz sentido. Tem que ir direto, porque pra pessoa me escutar, eu tenho que tocar na dor dela. Eu tenho que criar eu sou o atalho. O bicho subindo ali, sabe aquele cocô que tu pisou, porque a grama estava alta e você não viu? Bom, eu sei o que é isso. Exatamente por isso que eu tô aqui. Entendeu? E é isso que acontece. O esgoto, mas o cocô... Ô, gremista colorado. Ah, não passa o microfone para outro. Fábio, a questão da barata em si, do rato, é interessante, mas me tocaria mais como morador, por exemplo, se ele dissesse que a imagem do condomínio reflete diretamente na minha imagem. Excelente. Ou seja, eu vou receber uma visita, mas mora num lugar que não dão teoria das vidraças quebradas, vamos dizer assim, né? Não dão atenção ao mínimo que é. Aí entra higiene, enfim, saúde, mas entra a imagem, né, de um condomínio bem cuidado. Alguém que, porventura, queira fazer uma ação, não vou naquele condomínio, o cara tem segurança, os caras estão sempre cuidando do jardim, enfim. Excelente. Né? Então, ali é um lugar que tem atenção, os moradores são caprichosos, enfim. Então, a imagem do condomínio, eu acho que pegaria mais. Claro que é importante o asseio, mas o condomínio estar bem cuidado. Acho que por aí é que pegaria melhor. Excelente, excelente. É isso aí, a imagem. Imagem. Mas tá entendendo? Vai direto. Vai direto e... Ou você pode dizer que é especialista nisso, mas vai direto. Imagina, você tem 30 segundos ali. Então tem que ir direto. E outra, respira.
Ó, digamos que você esteja em pé, tá? Chegou o seu momento. Pode ficar em pé. Quer ver? Me ajuda. Vamos lá. Você fica em pé. A primeira coisa que você faz é comunicar as pessoas, não com o verbal, mas olhando para elas. Mão na cintura. Olha para elas. Isso. Sorriso do Cheney. Dá uma olhadinha pra... Colinas. Parece o Zacarias. Olha para as pessoas e assim, ó, levemente você faz um sim. Levemente. Isso. Não tão rápido, mais lento. E olha para todos. E aí agora você vai falar o negócio, entendeu? Mas você já estava falando antes. Ih, quebrou. Saímos lá. Mas você já está falando antes. Faz sentido? Antes dele abrir a boca, ele já está falando com os gestos, ok? E aí quando ele falar, as pessoas já estão recebendo a mensagem antes. E o seu nome é por fim, por quê? Porque se a pessoa não entendeu o que você falou, ela fica com a última mensagem que é o seu nome. Ela lembra do seu nome pelo menos. Faz sentido? Então, se você falou o nome no começo, falou um monte de coisa, ela não lembra do seu nome nem o que você disse. Então, o último tem que ser o nome. Porque na comunicação, a segunda impressão é a mais importante. Você pode começar mal, mas se terminar bem... Tanto que na escola a gente põe Ivete Sangalo quando acaba a aula, porque a aula pode ter sido uma porcaria. Mas todo mundo sai dançando feliz. Você vai ver lá. Eu queria. Já acabou? Não, ainda não. Muito bem. Tem uma coisa. Pergunta? É bem rapidinho. Eu fui numa reunião que eu tinha 20 segundos para fazer um pitch de vendas. E aí eu comecei a ficar preocupada quando chegasse a minha vez. Aí uma falou alguma coisa engraçada, eu comecei o meu pitch assim, ó. Se você está descontente ou quer matar o seu síndico, e aí depois eu falei o que era a empresa e tal. Eu comecei mais ou menos. Excelente. Excelente. As pessoas pelo menos começaram a rir e prestaram atenção. Excelente, é isso. É isso, porque o comum todo mundo faz, senhores. Que nem a gente participa do BNI, que é um grupo de network, certo? O Juliano participava. Quando o microfone vem chegando perto de mim, eu vou me cagando cada vez mais. Né? Vai chegando o microfone, meu coração vai acelerando. Porque é normal, sou um ser humano. Ai, professor de oratória, eu também morro de medo que nem todo mundo. Mas quando o microfone vai chegando, eu já afasto minha cadeira, porque eu sei que o nervoso levanta, bate o pé, cai o café, derruma tudo. Eu afasto minha cadeira e tá chegando o microfone e eu vou respirando. Quando eu fico em pé, a primeira coisa, eu arrumo meu blazer para dizer para eles que eu tô confiante, mas por dentro, assim, gente, pavor, né? Eu arrumo meu blazer, olho para todo mundo e o tempo rolando, 30 segundos. Olho para as pessoas, 2, 3 coisas. Porque só o fato de eu ficar assim em silêncio ao começar o pitch, eu já falei muito alto. Só o fato de eu levantar e ficar assim, ó, e o tempo rolando. Só nisso as pessoas, opa, tem alguma coisa diferente. Porque o costume é, chegou o microfone, olá pessoal, então, não, pega o microfone, você vai levantar, você arruma o blazer. Puf. Hã? Não, e você, porque assim, ó... Prende atenção. Quem de vocês aqui percebeu que não consegue organizar os pensamentos? Nossa, vai tanto pensamento que eu não consigo falar, ai meu Deus, minha cabeça pensa... Primeiro que, obviamente, a quantidade de bytes que é processado pelo seu cérebro é infinitamente maior do que a estrutura de fala. A pessoa que faz o silêncio, a pausa, é como se de algum modo ela estivesse selecionando o que vai falar. Porque a pior coisa que tem é a pessoa que não dá essa pausa e fica falando coisa com coisa, nada com nada. E só enrolando. Tem até um vídeo do Tiririca muito interessante, Tiririca, um poeta brasileiro. Quando ele fala, ele fica enrolando, ele não fala nada com nada. Então olha que interessante, quando você fica em silêncio, pensando, é como se você selecionasse o que vai falar. E ao invés de falar um monte de coisa sem sentido, você fala 2, 3 coisas com sentido. Isso faz sentido para vocês, isso? Então, por isso que respirar antes. Respiro, falo 2, 3 coisas, meu nome é Fábio Rosa e puf. Ainda sobra 5, 6 segundos. Então, se eu chego e falo, eu demonstro tudo que é normal. Uma piada interessantíssima, uma frase de efeito, uma provocação. E a minha forma de comunicar é muito provocativa, senhores. E talvez vocês, alguns gostam, outros não gostam. O que é provocativo? Eu não sou professor de oratório para passar a mão na sua cabeça. A vida inteira muita gente pode ter feito isso. A verdade é, se você não se aceita como é, ferrou. Não adianta. Não adianta. Todo mundo aqui sabe se comunicar nessa sala. Todo mundo sabe. Mas agora, como se enxerga? Esse é o grande ponto. Não adianta. Mas eu não consegui por causa que aconteceu aquilo. Bom, ok. O que você fez com aquilo que lhe aconteceu? Mas a vida para mim é tão difícil. Sim, é difícil para todo mundo. Não é fácil para ninguém. Agora, o que você está fazendo em relação a isso? As reuniões de condomínio, nossa, são tão difíceis, tá? Mas maravilha, o que você tem feito de diferente? Você já estudou a neurociência? Você já estudou PNL? Já estudou gestão emocional? Porque quem está lá te escutando é um ser humano. Então você, ao invés de estudar a reunião em si, estude o ser humano.
as necessidades básicas humanas. Gente, é isso. E você vê players na internet que não vendem nada com nada e por muito dinheiro, apenas porque falam que é rápido, automático, você não precisa aparecer e ganha todos os dias. Quem não quer isso? E a grande massa, senhores, a grande massa tem um nível de consciência muito baixo. Infelizmente. Muito baixo. E aí compra coisas porque ele falou, é rápido, é fácil, você não precisa aprender, da noite pro dia você ganha R$1.000. Gente, se fosse assim, senhores, não é assim que funciona. Me passei, né? Falei demais. A gente deixou o QR Code aqui do evento do Pitch de Valor. Eu pintei a barba, viu, gente? Mas o que pediram, porque a gente tá fazendo uma questão de imagem, também de roupa e tudo, calça apertada, quase rasgando. O pessoal não tinha nem percebido. Tinha sim, tem gente falando ali, comentando que eles a barba. Ele pinta a barba. Dia 1º de julho, então. Aí, voltou. Dia 1º de julho, então, quem quiser se inscrever, aqui que é o QR Code, às 19 horas, o local ainda está a definir. Tem como a gente colocar na descrição do vídeo no YouTube também? Claro, olha, o Juliano tá muito youtuber. Uau, É, isso aí. Eu tenho um convite também, posso? Pode, por favor. Antes de realizar o convite... isso é técnica de venda, tá, gente? Eu não sou o vendedor da minha escola, mas é técnica de venda, tá? Imaginem o seguinte, tá? Imagine um foguete, certo? O do Elon Musk, aquele mais moderno, pode ser, certo? Esse foguete, ele leva para o espaço uma nave, né, que vai fazer pesquisas de muito valor. Esse foguete, ele subiria na altura que ele sobe sem o combustível, sem o fogo ali embaixo? Subiria? Se não tivesse fogo, não tivesse a propulsão, ele subiria? Não. Maravilha. Quanto você já investiu em conhecimento? Quantos livros você já leu? Quantos vídeos no YouTube você já viu? Ou quantas experiências, quanto pessoa humana você já teve? Faz sentido? Se não houver comunicação, isso não vai subir. Ninguém vai saber que você sabe. O óbvio tem que ser dito. E a única forma, até Elon Musk daqui a pouco criar um chip, né, e vai criar daqui a pouco, como as pessoas vão valorizar o que você tem se você não falar. Se você não abrir a sua boca para falar, para oferecer o seu produto. A comunicação, senhores, infelizmente, queira ou não queira, é a melhor ferramenta que tem. As pessoas mais ricas do mundo hoje, algumas não têm nem o 2º grau, nem o 1º ensino médio, talvez, mas se comunicam bem. Faz sentido? Elas sabem vender não somente o produto, mas a história, a narrativa da história. E pergunta que eu lhes faço. Quem aqui de vocês quer se aposentar pelo INSS? E quando chegar isso, será que você vai receber o valor que você merece? Depois de anos trabalhando? Ou você quer ter um montante robusto para poder se aposentar com qualidade? Se essa pessoa, imagine vocês agora, ok? Imagine vocês numa fase onde vocês não querem mais trabalhar e querem descansar. Mas para chegar lá teriam que vender muito o que vocês são. Vocês investiriam em comunicação para chegar até lá? Ou melhor, senhores, se todos que estão aqui, o pessoal tem aqui em média 25, 26 anos, pelo que eu vi. Faz para quebrar o Estado, né? A pessoa tá ficando, né? Tem que fazer uma piada. Mas se você pudesse voltar aos teus 15, 16 anos, ou então 20 anos, e tivesse feito um curso de comunicação para saber falar em público, gravar vídeos, inibição, você teria feito, quando era mais novo, mais jovem, um curso de comunicação, onde iria ensinar você técnicas, inclusive para um TCC, talvez, para uma entrevista de emprego, você não teria investido? Agora, a última pergunta para finalizar as perguntas. Se você tivesse certeza que aquilo que você sabe vale muito, o que falta é comunicação, quanto você investiria nisso? Tivesse certeza, olha, o que me falta não é conhecimento, até porque eu estou obeso de conhecimento. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça que se eu tivesse que falar, eu nem sei por onde começar. Mas o problema é, eu não sei falar. Eu não sei me vender. Se você soubesse que o resultado é garantido, quanto você pagaria hoje para fazer isso? E é exatamente por isso que eu tenho uma proposta para vocês. E eu cheguei até aqui por isso. Porque você precisa fazer as pessoas imaginar. Imagine vocês no foguete. Como é que você vai decolar se não se comunicar?
Como é que as pessoas vão valorizar você se você não mostrar o seu valor? Eu tenho uma proposta para todos vocês aqui hoje. Dia 28 agora de junho, eu vou ter um intensivo na minha escola, inclusive é @Instituto Fábio Rosa, de 6 horas, das 14 horas às 20 horas, à tarde. Você pode almoçar, tomar um belíssimo de um café e passar 6 horas comigo, onde eu vou ensinar para vocês de forma profunda como aplicar a comunicação. É óbvio, não pense que você vai entrar lá e vai sair sem medo. O medo vai existir pro resto da sua vida. Agora, o que eu vou fazer com você em 6 horas é mostrar uma direção. Quanto você investiria se você soubesse que em 6 horas vai ter uma belíssima direção para melhorar a sua comunicação? R$1.000, 2.000, 5.000? Ah, não, Fábio, mas isso aí é muito dinheiro. Última pergunta. Quem tem celular, levanta a mão. Quando você comprou o seu celular, você pagou R$2, 3.000, ok? Depois de 5, 6 anos, no máximo, tem que trocar o telefone, porque eles mandam atualizar o tempo inteiro, mandam fazer as coisas. Ou seja, pagou R$2, 3.000 para usar durante 5, 6 anos. Um curso de comunicação que você paga, que seja em 12 parcelas, usa até quando? Até quando você usa? Existe algo palpável de material que você compra e usa pro resto da vida? De fato, sem estragar, sem nada? Não. A não ser o conhecimento. Dia 28 de junho, essa imersão vai acontecer na escola, lá em Canoas. Vai ter um belíssimo café esperando vocês e um professor para incomodar vocês durante 6 horas. No investimento de quanto, Luísa? Hoje, 3.000? Não? Não, eu tinha combinado. Não era 3.000? No valor hoje de R$197. R$197 é um belíssimo café. E por que eu não faço uma fala negativa do café? Porque tem gente que gosta mais de café do que de curso. Imagina se eu falo, não, você troca o seu cafezinho. Não, gente, eu valorizo. Tanto que eu cheguei aqui hoje, quase não tinha café, quase que eu fui embora. Então, você pode, se quiser, abrir mão do seu café, que eu valorizo muito um café, para fazer uma imersão de 6 horas comigo. Nós tivemos aqui uma aluna, 2 alunas, 3 alunos. Olha, viu? Nós temos aqui também o Luiz, que vai ser nosso aluno. Promessa que eu lhes faço. Se você chegar no final das 6 horas e não ver uma mudança em você, Luísa devolve o dinheiro para você. Eu não. Certo? Até quando, Luísa, eles podem comprar? Agora vem o gatilho, né, da escassez. E é um gatilho real da escassez, tá? Olha só, quantas vagas são? Gente, cabe todo mundo, tá? Não vou dizer que já tem 3 vagas, agora você comprou, tem 2. Não, tem vaga para todo mundo lá, certo? Uns vão ficar em cima de uns negócios para dar certo. Tem uns armários para subir em cima. Mas 20 pessoas cabem lá, né? 20 pessoas cabem lá. Então, senhores, gostaria muito da presença de vocês. Só quero deixar muito claro que eu acredito que a comunicação precisa de um porquê muito sólido. O que é o porquê? E eu vou finalizar com isso, senão vocês estão cansados já de me ouvir, né? Mas tem 2 linhas, senhores, a horizontal e a vertical. A horizontal é do fracasso ao sucesso. E quantas pessoas você vê que estão no sucesso, mas com um vazio existencial profundo e nem veem sentido na vida ao ponto de tirar a própria vida? Muito dinheiro, reconhecimento, fama, mas sem um propósito claro, um sentido claro. E quantas pessoas você vê que ganham menos do salário mínimo, mas com uma felicidade, uma alegria de viver assim que... Às vezes eu vejo o caminhão do lixo passando e eu indo bravo para casa, reinando, né? Porra, né? Esse dia, né? E os caras cantando. E eu, porra, velho, né? Talvez eu tenha descuidado em algum momento. Porque essa linha do fracasso ao sucesso é os comos, é os cursos, os livros, as pessoas. Mas existe outra linha que é do desespero à realização, que são os porquês. Por que eu faço o que eu faço? Quando não tem um porquê sólido, você abandona as coisas. E aí você vê a diferença do sonho e do desejo. O sonho não se abandona, mesmo que se dê 5 passos para trás. E antes de ter a minha escola, eu quebrei 2 vezes, senhores. E só não quebrei a terceira porque apareceu a minha esposa, que me deu um pão, tô brincando, não era assim a história. Apareceu a minha esposa, comecei a namorar com ela. Eu tava quebrando de novo e o pai dela e a mãe dela me ajudaram. A mãe dela me emprestou um cartão do Carrefour com R$13.000, no qual eu comprei as coisas parcelado. O pai dela entrou de fiador, porque... Gente, se você liga agora, liga pro Serasa e pergunta, Fábio Rosa, não importa qual é a sede do Serasa. Ah, o Fábio Rosa, de Canoas, telefone e tal. Gente, eu era sócio do Serasa, então não tinha como alugar algo no meu nome. Então meu sogro foi fiador, a minha sogra, e era uma escolinha desse tamanho, bem pequenininha. E hoje nós estamos com uma loja em Canoas, no melhor bairro de Canoas, perto do Parque Shopping em Canoas. Primeiro porque foi Deus que quis isso, né? Foi Deus que botou as pessoas, foi Deus que me botou pessoas para mim estar aqui, e talvez vocês me levem para algum lugar.
Foi Deus que me botou a Luísa. O Fábio Rosa é só a pessoa que está ali na frente, mas se não fosse as pessoas, nada disso teria sido possível. Então acreditem no objetivo de vocês, não é fácil a jornada. E olha assim, gente, não é o que eu espero da vida, mas é o que a vida espera de mim. E um dia isso tudo vai finalizar. E vocês podem ficar na memória das pessoas, caso se tornem vocês mesmos. Que lindo isso, né? Ah, Isso é Shakespeare. Shakespeare, foi lindo, né? Ô, Fábio, a inscrição é pelo telefone da escola, isso? Isso, então... Lá no Instagram. Isso, para concorrer. Obrigado, você é incrível. Para concorrer, senhores, olha que difícil vai ser a dinâmica. Falamos aqui, então, de diálogo interno, não dar bola para os outros. Vamos ver agora se vocês me escutaram ou ouviram. Você vai pegar o seu telefone celular, não vai precisar gravar um vídeo, mas vai tirar uma foto sua sorrindo. Do Chene, sorriso do Chene, né? Vai tirar uma foto sua sorrindo e vai colocar uma frase motivacional embaixo. Acredite nos seus sonhos, acredite em você. Se matricule no intensivo do Fábio. Motivacional, ok? Quem fizer essa foto e marcar o @Instituto Fábio Rosa, automaticamente... Vou fazer uma outra coisa, Dani. Além do curso, de poder comprar esse curso, todo mundo que marcar o Instituto, depois do treinamento, eu vou dar uma consultoria para todo mundo. Vou dar para todo mundo. Toda uma consultoria, onde a gente vai fazer... Gente, é óbvio, né? Que essa consultoria eu vou querer vender um curso para você. Não vou dizer, não, consultoria não, a gente tem que pagar minhas contas, né? Tô cheio de conta pra pagar da escola que eu construí lá. Não usei mais o cartão da minha sogra, né? Agora é o meu, eu tenho que pagar. Certo? Então, quem tirar essa foto... Bom, tá todo mundo aqui, tá tirando, maravilha. Obrigado pela rejeição. Quem tirar essa foto sorrindo e colocar uma mensagem vai ganhar a consultoria da escola, ok? Gente, muito obrigado. É isso? Uma salva de palmas, então, para o nosso entrevistado. Muito bom, obrigado por aceitar aí o convite. É isso, Juliano? É isso aí, vamos. Encerramos, então. Pessoal, aquele recadinho final, então, que a câmera, né? Então, não estou acostumado com a posição. Quem ainda não nos segue, então, @Experiências Síndicos no Instagram, no YouTube também e no Spotify. Isso aí, no Spotify. Só pesquisar por Experiências Síndicos, todos os nossos episódios estão lá também. Ao invés de ficar ouvindo aquela notícia ruim, aquela musiquinha ruim, coloca no Spotify e vai assistindo aí os podcasts. É isso aí. Gente, muito obrigado por ficar nos assistindo até aqui. Até a próxima. Valeu. Até mais.